Olá, trago para vocês mais um vídeo sobre o AutoCAD. Desta vez, a nossa meta será conhecer as camadas, também conhecido como layers. Mas para que serve esses layers ou então essas camadas? Elas irão nos auxiliar no gerenciamento e na organização dos desenhos e também nos permitirá desenhar com mais agilidade. Bora lá então conhecer como funcionam essas layers? Bom, o que você deve saber, né? Que nós temos aqui um botão chamado Layer Properties. E qual a função desse botão? Bom, vamos clicar e saber o que vai acontecer. Olha só, você clicou e abriu uma nova janela, né? Como ela mesma diz, Layers Properties, então as propriedades dos layers. Aqui é possível então você fazer uma série de configurações. Então, por exemplo, nós temos nesse primeiro botão, com esse asterisco laranjadinho, New Layer. Então, para nós criarmos um layer, a gente clica nesse botão aqui, chamado New Layer. Ao lado, nós temos um New Layer Frozen. Ah, Frozen, né? Do filme da Elsa. Exatamente. O que tem no filme da Elsa? No Frozen tem gelo. Então, aqui a gente pode congelar alguma camada. Aqui nós temos o Delete Layer, então é para a gente apagar uma camada, para apagar um layer. E aqui nós temos o Set Current, que é para deixar esse layer ativado. Como assim ativado, professor? Veja só, nós já temos um layer criado aqui, que é o Layer 0. Esse layer seria mais ou menos o princípio da vida. Sem ele, nós não conseguiríamos desenhar. Então, se eu retornar aqui para a área de desenho, eu posso ver no menu aqui dos layers, que nós já temos a opção 0 selecionado. Então, todos os desenhos que você fez até esse exato momento foi feito no Layer 0. Beleza? Então, a gente volta aqui no Layer Properties e eu vou criar um layer. Como eu faço então? Clico aqui no botãozinho do New Layer. Ele já vai aparecer aqui, ó, Layer 1 ou Layer 1. Eu vou colocar parede. Coloquei parede e nós temos diversas opções aqui ao lado. Então, por exemplo, vou aumentar aqui. Ó. Nós temos uma lâmpada e essa lâmpada está escrito ON. Então, quando essa lâmpada está acesa, quando essa lâmpada estiver acesa, significa que o seu layer estará visível no seu desenho. Tá? Ah, professor, então eu posso esconder, por exemplo, o desenho feito no layer parede? Pode. Basta você vir aqui, clicar e apagar a lâmpada, olha só. Então eu desliguei esse layer. Aí aqui ao lado nós temos o Freeze. O Freeze tem o símbolo de um sol. E se eu clicar nesse sol, ele vai ficar o símbolo de gelo. O que significa esse símbolo de gelo? Que você está congelando o layer. E o que esse congelar faz? Ele vai fazer o teu desenho desaparecer da tela. Não, mas peraí, professor. Você acabou de falar que essa é a função aqui da lâmpada, do ON. Se eu apagar a lâmpada vai desaparecer. Também. Né? Mas a diferença entre um e outro é o seguinte. Se esse layer aqui estiver ativado, se eu estiver desenhando com o layer parede, se ele estiver com o símbolozinho verde ali, ó, viu? Agora apareceu o símbolo verde aqui no layer parede. E for tentar congelar, olha, ele vai dar uma mensagem que não é possível congelar esse layer porque é um layer corrente, é um layer que está ativado, que você está desenhando com ele, então ele não vai congelar. Já a lâmpada, se eu clicar aqui, ele vai me dar também uma mensagem dizendo, você tem certeza que você quer apagar essa lâmpada corrente? Sim, eu quero deixar ela apagada. Daí você clica aqui nessa primeira opção, olha só, apagou a tua lâmpada, tá? Então essa é uma diferença do freeze, de congelar, para o apagar. Aqui ao lado nós temos o look. O que é o look? É o nosso cadeado. Se eu clicar no cadeado, ele vai fechar o cadeado. Já ao lado do cadeado, nós temos uma opção chamada Color. Olha só. E aqui está a nossa cor, White. Vou clicar no quadradinho branco. Ele vai abrir essa caixa de cores. Gente, eu quero mostrar para vocês uma curiosidade nessa caixa de cores. Se você vier nessa paleta aqui embaixo, repare, vou clicar no vermelho. Ele vai aparecer o nome da cor aqui. E aqui ele vai aparecer o número 1. Tá aparecendo o número 1 ali. Ó. Se eu clicar no amarelo, vai aparecer Yellow,
e a cor 2. Então, essa paleta de cores, até o branco, ela vai ter o nome e a cor. Se eu vir nessas cores aqui em cima, ele não tem nome, ó, só vai ter o número da cor, tá? Que é a cor 10. Então, mas professor, por que essa diferença? Vamos supor que eu queira desenhar lá no meu projeto alguns elementos com a linha vermelha, mas eu quero que seja impresso na cor preta. Então eu posso escolher a cor 1 para que seja feito esse processo. Mas eu tenho outros elementos também na cor vermelha que eu quero que saia vermelha. Então eu posso selecionar a cor 10 e configurar para ela sair na cor vermelha. Consegue entender? Então lá mais para frente eu vou também disponibilizar um vídeo sobre isso, sobre impressão. Você pode configurar qual cor que você quer que saia na sua impressão, tá? É assim, nós temos outras opções de cores, né? Então tem o True Color. Eu aconselho vocês a não selecionar essas cores, porque vai vir com essa configuração do Red, Green e do Blue, que é o nosso RGB. Aí ele vai ter um probleminha lá no momento da impressão, tá? Se você quiser que esse verde, por exemplo, saia preto, ele não vai sair, porque não tem como a gente configurar isso lá na nossa impressão. Então sempre eu vou deixar aqui as minhas cores originais. Outra curiosidade, ó, nós temos aqui o white, que é o nosso branco, e tem aqui o nosso branco também, que é a cor 255. Qual é a diferença entre as duas? Essa cor branca aqui, tudo que você for desenhar na área de desenho, ela vai ser branca aqui, mas na impressão automaticamente vai sair na cor preta. Já a cor 255, você vai desenhar aqui, vai sair tudo branco, porque a área de desenho é grafite, né, é preta. Só que na impressão também vai sair branco, ela não vai converter automaticamente para o preto, como faz aqui a cor 7. Então, o white, né? Então significa o quê? Você vai imprimir, se você não configurar 255 para sair preto, não vai sair nada no teu papel, tá? Ah, professor, mas se eu colocar na impressora um papel preto, as linhas vão sair com a cor branca? É claro que não. Por quê? Nessas impressoras caseiras, nós não temos o cartucho de tinta da cor branca. Eu quero que vocês reparem isso. Então, se você colocar um papel preto, não vai sair nada ali, tá? Ok? Então, nós temos que tomar esses cuidados. Muitos alunos falam, professor, eu estou com um problema aqui no meu desenho, eu mando imprimir e não saem as linhas. Aí a primeira coisa que eu peço, veja se você não desenhou com a cor 255, tá? Aí tem que configurar para sair preto. Mas, assim, por exemplo, outra dica, parede, né? A parede num projeto arquitetônico, uma planta baixa, ela é o que mais chama atenção. Então eu não vou usar cores escuras, como esse azul. Eu vou usar sempre cores que contrastam com a minha tela aqui preta. Tá, professor, mas para cada tipo de layer eu vou ter que ter uma cor diferente? Sim, para facilitar a tua visualização na tela. Se você deixar tudo numa cor só, nossa, vai ser uma porcaria. Você pode configurar, né, depois a questão da espessura da linha e a cor que você quer que saia, mas vai ficar ruim para você desenhar. Então a gente faz tudo coloridinho. E não precisa se preocupar em ornar as cores, tá? Essas cores combinarem agora na tela aqui. Porque nem sempre as cores que são aplicadas aqui na tela serão elas que sairão lá na impressão, como eu já falei para vocês. Então eu vou deixar a cor branca mesmo, tá? Aqui a cor 7, vou dar um OK. Aqui nós temos o Line Tape, está ali a palavra Continuous, cliquei. O que é o Line Tape? É o tipo de linha. Então eu cliquei no Continuous, abriu essa caixinha, né? Essa janela chamada Select Line Tape, então para eu selecionar os tipos de linha. Repare quantos tipos de linha eu tenho aqui, pessoal, olha só, eu tenho só uma. Nossa, mas é podre esse AutoCAD. Não se engane com as primeiras aparências. Nós podemos ver aqui no botão Load, carregar. Ah, professor, agora sim, fiquei feliz. Olha quanta quantidade de tipos de linha, né? Posso selecionar todas? Olha, você vai usar uma ou duas, tá? Para ser bem sincero. Então, como funciona isso aqui? Eu preciso carregar essa caixa com os tipos de linha,
tá? Então eu vou lá, ó, no Load, seleciono, por exemplo, essa nossa primeira opção, dou um OK, né? Ó, carreguei. Agora sim eu posso escolher um outro tipo de linha para utilizar lá no meu desenho. Mas, como é uma parede, eu vou deixar em contínuos. Linha tracejada a gente utiliza, por exemplo, para símbolos de corte, para linhas que estão ocultas, né? Linhas de projeção. Aí nós temos linhas simétricas, para representar a simetria, a gente usa essa linha aqui, que é o traço e 2 pontos. Então nós também temos que respeitar a simbologia do desenho técnico, né? Dependendo do que você vai estar desenhando, nós temos que selecionar aqui um tipo de linha. Então eu vou deixar esses outros dois tipos de linha aqui dentro da minha caixinha e vou dar um OK somente no Continuous. Vou continuar com o Continuous, tá? Aí ao lado nós temos o Line Weight. O que é isso? É a espessura da linha. Então, olha, aqui eu posso configurar a espessura da linha. Gente, nós temos duas maneiras de configurar espessuras de linha. Nós podemos fazer ela por layer ou nós podemos fazer por cor. Só que, para fazer por cor, vai ter que ser lá no final. Lá nós vamos criar um arquivo chamado CTB. E daí existe uma preocupação. Por exemplo, nós sabemos que as paredes ela tem uma espessura superior do que as linhas da janela. Então significa o quê? Se você for fazer aqui nos layers, você pode usar o mesmo a cor para a parede e para a janela. Já se você for utilizar através do CTB, configurar essas espessuras lá no final, né, no arquivo CTB, você não pode usar a mesma cor da parede e da janela. Porque como ela tem espessuras diferentes, e a gente classifica por cor, vai dar problema lá no final. Então, por exemplo, parede, eu vou colocar 0.4, 0.5, né? É uma espessura já bem maior. Seguindo aqui, nós temos a transparência. Eu também posso aplicar transparência, né? Eu posso fazer uma mancha num projeto para mostrar para alguém o local, por exemplo, que foi feita uma modificação. E essa transparência ela pode ser definida entre 0 a 90%. Então, quanto maior a porcentagem aqui, mais transparente vai ser a linha. Aqui, ó, Plot Style, né? Então, o estilo da impressão. São essas cores aqui que eu vou arrumar lá no momento de imprimir. Então, lá quando eu for criar o CTB, lá no final, que eu falei para vocês que eu vou fazer, então, um outro vídeo. E aqui, nós vamos ter o quê? É para você poder bloquear ou liberar uma impressão. Então, agora, ó, esses dois layers, o zero e o parede, ó, ele faz aquele símbolozinho pequenininho ali. Então, significa que ele não irá imprimir o layer parede. Esse é um outro problema que acontece com os alunos. Professor, mandei imprimir o projeto e as paredes não saíram. E daí eu pergunto, primeiro, colocou na cor 255? Não. Então dá uma olhada lá no Layer Properties para ver se na opção Plot a tua impressora não está bloqueada para esse layer, né, a tua impressão. Está, professor, sem querer eu apertei alguma coisa e ele ativou, tá? E no final aqui nós temos o New VP Freeze. Então, é para você congelar uma viewport, tá? Também vai ser um próximo capítulo que eu vou explicar para você. E no final, aqui no Description, né, para você descrever, então, para que serve esse layer e assim por diante, tá? Então, para a gente poder desenvolver aqui a atividade, eu vou criar mais dois layers. Então, eu vou clicar aqui no New Layer e vou digitar, então, janela, por exemplo. Janela. Vou dar dois Enters, ó, um para sair, outro para voltar. Aí ele já cria um novo layer. Então, vou colocar aqui porta. Tá? Beleza, então tenho vários layers. Professor, ficou aquele layer 0 lá, eu posso apagar ele? Ó, você não vai conseguir. O layer 0 ele nunca vai ser apagado, tá? Então desista, acostume-se com ele. Beleza, criados os layers, posso então fechar essa janelinha do Layer Properties. Nós vamos ter então essa área aqui dos layers, posso clicar na minha abinha, olha só. Ah, e o professor gênio esqueceu de configurar as cores para cada layer, né? Então para isso, você pode só clicar no quadradinho aqui, ó, do layer. Cliquei aqui, vou alterar então para o ciano, que é a minha cor 4. Vou dar um OK. Olha só, a minha janela então está já nessa nova cor. E a mesma coisa fazer para a porta. Ó. Vou clicar aqui e vou escolher esse azul. Legal, gente. Olha só agora. Eu tenho 3 layers e 3 layers com
cores diferentes. Professor, você tem 4 layers, tem o 0 lá também. Ah, mas o 0 não conta, a gente não vai usar. Sempre o e-mail que estiver aparecendo aqui, a gente chama como layer corrente, ou layer que está ativado. E nesse caso é o layer parede. Então, ó, vou pegar o comando line, né, vou dar um clique em qualquer lugar, vou desenhar linhas aqui, e ele vai fazer, então, em qual layer? No layer parede. Ó. Então, para eu conferir, eu vou dar um clique nessa reta e vou ler qual é o nome que está aparecendo aqui, ó, parede. Né? Então, ó, eu clico aqui, seleciono a opção janela e vou desenhar. Então, peguei o comando line, ó, vou desenhar. Está feito então meu desenho com o layer janela. Né? Já está ficando visível, ó, que eles vão sair com cores diferentes. Então, enquanto eu não alterar aqui o layer, ele vai sempre estar desenhando com esse layer ativado. Então, por exemplo, ó, vou ativar a porta. Então, vou diminuir o zoom aqui, vou pegar o comando layer, ó, vou fazer um desenho com o layer porta. Vocês repararam a diferença de visualização das cores aqui? Ó? Olha só como o azul da porta ele ficou bem opaco. Né? Então, começa a olhar de longe, talvez você nem enxergue direito. Ah, professor, eu quero mudar a cor. Então, do layer porta. Já que o professor falou isso, não vou utilizar o azul escuro. Então, eu posso vir aqui e alterar. Olha só, tem esse amarelo aqui, ele vai dar um contraste. Ah, bacana. Então, eu vou desenhar agora. Mudei aqui, né? Olha onde que foi mudado, aqui no Property. Pegou uma cor qualquer, olha só que bacana. Então você desenhou agora em qual layer? Vai dar um clique aqui e apareceu lá, Layer Porta. Isso é nesse amarelinho. Gente, não dá para você fazer isso. Por quê? Quando você altera aqui, você não está alterando a cor apenas para esse layer. Você está alterando a cor para todos os layers. Um exemplo, ó, vou ativar agora o layer janela novamente. Repare, ó, lá está na cor amarelo, continua com aquela cor amarela. Então, eu vou pegar o comando line, olha só, estou fazendo no layer janela. E está saindo com aquela cor amarela lá, eu não quero que saia. Eu quero que saia na cor original do meu layer. Então, não vai dar certo, tá? Você pode até fazer isso, por exemplo, eu quero ter 2 desenhos no layer janela, mas com cores diferentes. Aí você pode alterar aqui na propriedade, tá? Então, para que isso não aconteça, você aqui sempre tem que deixar na opção By Layer. Ó. Repare que a cor é a mesma da cor do layer janela. Então, sempre deixar em By Layer, que agora, quando eu for desenhar, ele vai sair nessa opção. Legal? Então, qual foi o layer que eu desenhei esse aqui mesmo? Como é que eu faço para ver? Clico, apareceu ali, ó, janela. Se eu clicar nesse outro desenho, olha só, vai aparecer porta e a cor que foi desenhada, tá? Bom, entendido então a questão de ativar. Vamos ver então a questão aqui, ó, de congelar, apagar. Então, qual é o layer que está ativado? É o layer janela. Então, eu vou pegar e vou apagar o layer janela. Ó, cliquei para apagar, deu aquela mensagem, clico que eu sim, desapareceu. Ó. Todos os desenhos que foram feitos no layer janela não estão mais aparecendo na tela. Então, agora, eu vou pegar aqui o comando line e vou fazer um desenho só para ver. Ó. Não está saindo, né? Então, se eu acender aqui o layer, vou acender, olha só. Ele desenhou em cima aqui, ó. Né? Apareceram os outros layers e desenhou em cima. Então, eu tenho que apagar isso aqui, tem que tomar cuidado, tá? Agora eu quero congelar, então, o layer janela, ó. Vou clicar para congelar, não vai congelar. Então, eu quero congelar o layer porta. Tá? Vou clicar no solzinho. Ó, congelei, desapareceu aqui. Então os desenhos do layer porta. Clico para descongelar, eles reaparecem. Agora nós temos o cadeado. O cadeado é bem legal. Ó. Eu vou fechar o cadeado dos layers porta e parede. Tá? Fechei os cadeados. Ó. O que acontece? Repare que a corzinha aqui do layer ficou mais opaca. Ó. E repare também quando eu chego com o cursor sobre a linha, aparece o cadeadinho. Isso significa o quê? Que ele vai ficar visível na tela, mas não vai realizar nenhuma operação dos comandos Modify aqui. Por exemplo, ó, selecionei tudo e quero apagar. Apaguei. E ficaram quais? Aqueles que estão com o cadeado fechado. Ele não vai apagar. Eu quero, então, mover. Vou selecionar aqui. Selecionei o comando Move.
seleciono todos os objetos, dou um Enter, clico, levo para o lado. Então o que ele moveu? Somente os desenhos que não estão no layer com os cadeados fechados, tá? Então esses cadeados, ele tem essa função. Gente, então é assim. Sempre antes de você iniciar um desenho, o correto é que você crie os layers. Ah, professor, mas quantos layers nós vamos ter num projeto, por exemplo? Para quem é da mecânica, né, os meus alunos da área da mecânica, talvez tenha menos layers do que o pessoal que vai trabalhar com um projeto. É o pessoal da civil, da elétrica. Então, talvez tenha menos layers. Mas o pessoal que vai trabalhar com um projeto arquitetônico, vai compatibilizar depois projetos, nós temos uma infinidade de layers. Mas pode ser criado posteriormente também, não tem problema. Tá? E aqui nós temos alguns botõezinhos. Por exemplo, esse aqui. Eu quero apagar. Então eu clico. Qual eu vou apagar? Eu não sei qual layer está. Né? Não lembro em qual layer que foi desenhado. Então eu posso chegar aqui e só clicar. Olha, ele vai apagando. Beleza, fiz o que eu tinha que fazer, quero que eles reapareçam, quero acender, clico aqui no botão embaixo, acendeu tudo. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero isolar um layer. Então, por exemplo, eu quero isolar o layer porta, né? Que é esse aqui. Cliquei, vou dar um Enter. Olha só, ele congelou tudo, né? Repare aqui, Aliás, ele apagou, não congelou. Ele apagou todos os layers e ficou na tela somente os desenhos que estão no layer porta. Vai acender os outros. Então eu quero congelar. Vou clicar aqui para congelar. Qual layer eu quero congelar? Eu quero congelar tudo que foi desenhado em parede. Clico aqui. Só foi essa figura desenhada no layer parede, vai congelar apenas aquela lá. Mas eu quero congelar também o que foi desenhado no layer porta. Clico aqui. O que foi desenhado em porta vai congelar. Quero descongelar, venho no solzinho aqui embaixo, descongela. No cadeado a mesma coisa, então quero travar, né, o cadeadinho no layer janela, por exemplo. Janela, fechou o cadeado aqui do layer janela. Tudo que está no layer janela está com o cadeado fechado. Quero liberar o cadeado, clico aqui no layer, quero liberar, está liberado. E aqui no final, eu quero deixar o layer corrente. Olha só, qual que é o nosso layer corrente hoje? É a janela. Então, eu quero deixar corrente o layer parede. Então, se você tem uma relação muito grande de layers aqui, você não vai ficar procurando, né? Você pode pegar essa ferramenta aqui e clicar num desenho que tem uma layer parede. Cliquei, a parede já ficou corrente lá. Então, eu vou mostrar para vocês, pessoal, o último comando aqui do menu Layers, tá? Então, é o Match Layer. O que o Match Layer vai fazer? Vai transformar os objetos que eu vou selecionar agora no layer que está corrente aqui. Então, por exemplo, eu quero que essa linha que está no layer porta e essa linha que está no layer janela se transforme em layer parede. Selecionei os dois ficaram marcados, dou um Enter e mais um Enter. Aí ele vai perguntar, quero usar então no layer corrente? Yes. Cliquei e olha só, as duas linhazinhas ficaram brancas. Então é isso, pessoal. Trabalhar com layers é muito importante. E como eu já disse para vocês, ele ajuda a organizar o desenho, né? Essas camadas então ajudarão a organizar o nosso desenho, ficará mais fácil para nós trabalharmos. Beleza?